Deus na causa. Como Deus é grande. Bora lá, então. Então, A câmera vai começar com você, então, Marisa. Sua câmera é essa daqui. Você vai dar 3, 2, 1? Vou. A do Rogério é essa. E daí é inteira, mas você não precisa olhar, vai ser aquela. sim. Segurar esse microfone. Vamos lá. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Então, 1, 2, 3. Oiê, eu sou Marisa Haber e nós estamos aqui hoje para falar contigo no nosso primeiro podcast, falando com o consultor Rogério Barros, e vamos ter um bate-papo muito legal, descontraído, a respeito das constelações organizacionais, o que é, como funciona e que você poderia ter e aprender conosco nesse dia tão legal. Olha, gente, vai ser muito especial. Fique aqui que eu já vou fazer perguntas muito interessantes para que você possa entender um pouco mais sobre o seu universo, que, gente, é um tanto complexo, mas ele é maravilhoso, traz tantas soluções, leveza para a nossa vida. Eu sou suspeita, porque, na verdade, eu sou apaixonada por esse assunto sistêmico, constelação, família e tudo mais. E vamos entender também por qual razão e por que, sei lá, que se juntou tudo isso, constelação e empresa. Muito bem, então vamos lá, apresentando um pouco mais. Rogério, ele é consultor empresarial, ele é coaching, ele também é constelador organizacional, é claro, e tem muitos anos de experiência nessa área. Portanto, vamos agora com o Rogério. Tudo bem, Marisa? Tudo jóia, que bom que você está aqui. É um prazer estar aqui, né, para a gente contribuir um pouco mais para esse movimento que está ocorrendo aqui no mundo inteiro, nas constelações organizacionais. Então, realmente, nós temos percebido esse processo da constelação crescendo a cada momento em todos os âmbitos, né? Tanto empresarial, educacional, além, é lógico, que já tem feito muito sucesso na questão familiar. Perfeito. Porque já sedimentou esse sucesso nas famílias, ajudando, trazendo solução, leveza. E por isso que agora tem expandido muito. Perfeito, perfeito. E o que você poderia falar para a gente a respeito desse nicho, de como começou esse processo da constelação unindo a empresa? Então, né, isso tudo iniciou, né, com o nosso fundador, que é o Bert Hellinger, né, que iniciou com as constelações familiares. Porém, ele, há um tempo, logo depois, ele foi chamado por alguns consultores, porque, na realidade, surgiu dessa necessidade de alguns consultores de começaram a perceber que dentro das organizações aconteciam algumas coisas que eles não conseguiam compreender pelas formas lógicas, analíticas, técnicas que no processo de consultoria existem. Quer dizer, existem algumas coisas que superam essas questões lógicas. Ligadas à pessoa, ligada ao ser humano, Sim, né? Exatamente. Relacionamentos, isso? Exatamente. Na realidade, né, empresas são feitas de quê? Pessoas. Pessoas. Então, a gente costuma dizer que nas empresas todos os problemas estão em pessoas e todas as soluções estão em pessoas. Ah, faz muito sentido. Exatamente. Então, assim, com essa visão, o Bert Hellinger foi solicitado, foi convidado e ele aceitou. E ele verificou que os sistemas familiares e os sistemas organizacionais têm tudo a ver. Na realidade, tudo é sistema, né? E funcionam, e tem leis, e tem princípios, e tem ordens que regem todos os sistemas. Então, ele viu que isso era totalmente aplicável. Que legal. E depois disso, então, nós tivemos vários outros consteladores mundiais, né, que utilizaram as constelações e começaram a fazer aí um trabalho incrível, né? Isso. O Cecílio Regojo, né? Cecílio Regojo, que foi quem foi o meu primeiro professor nessa área, que é o maior constelador e o maior formador de consteladores organizacionais do mundo, né? Na realidade, alguns outros vieram antes, porque o próprio Bert Hellinger, vamos dizer assim, passou
essa incumbência para pessoas que já trabalhavam no meio empresarial, que tinham mais ligação, que eram também consteladores, Certo. familiares. Então, ele passou isso para... Ele falou, não, isso aqui vai ficar com essas pessoas. E ele continuou se dedicando a constelações familiares, né? Legal, né? Então, você vê que a necessidade das pessoas, mesmo no âmbito empresarial, foi trazendo Perfeito. essa busca diferenciada de soluções. Perfeito. Até que as pessoas se abrem para que possam experimentar algo novo e se deparam aí com uma surpresa maravilhosa de que existem novas possibilidades, Exato. novas soluções Perfeito. para todas as questões, inclusive na questão empresarial. E pensando nesse aspecto de soluções, é que nós, então, trazemos para o Instituto esse módulo, esse workshop, para que nós possamos vivenciar essas experiências e trazer para vocês uma nova experiência dentro da visão sistêmica da constelação. Perfeito. Então, mediante esse processo, você poderia falar para a gente, hoje, dentro do universo empresarial, que você está bastante envolvido, quais são os maiores conflitos que existem aí dentro desse universo empresarial? Bom, existem alguns que são, assim, na realidade, preponderantes, né? O primeiro dele é a questão do convívio entre as pessoas que fazem parte desse sistema, né? Na realidade, o que acontece, né? As interações são constantes, né? Todo momento está havendo interações. Essas interações, elas muitas vezes batem de frente com algumas questões que são questões internas. Tem as questões de treinamento, tem as questões de capacitação, tem as questões tecnológicas, mas na realidade, o que realmente interfere para que as empresas cheguem aonde elas querem e o profissional, né, atinja o sucesso dele, ele precisa se relacionar de forma equilibrada dentro das empresas. Então, o que está mais, vamos dizendo assim, impactando as empresas hoje é esse desequilíbrio nas relações. As pessoas não conseguem, vamos dizer assim, manter um relacionamento focado, assim, que todos estejam imbuídos de um mesmo objetivo. A gente costuma dizer assim que dentro das empresas parece que são várias empresas dentro de uma empresa. E muitas vezes essas pessoas, ao invés de estarem colaborando, elas estão competindo. Competindo, em atrito entre elas. Exatamente. Isso é muito comum, o atrito, o conflito. E este conflito, nós podemos observar que pode estar ligado a uma das leis sistêmicas de convívio, como a ordem de chegada, por exemplo, dentro do sistema empresarial. Aquela pessoa que chegou depois, ela não consegue respeitar quem chegou, né, antes dentro do ambiente de trabalho. Perfeito. E, algumas vezes, quer se posicionar até no lugar do chefe ou da chefe, dando ideias, fazendo questionamentos e não aceitando as regras. Aí está acontecendo um pouco isso já? É porque isso, assim, quando, por exemplo, uma pessoa é contratada como gerente de uma empresa, e ele chega nessa empresa, já tem pessoas que já estão há muitos anos nessa empresa. Elas já contribuíram para essa empresa. Porém, elas estão num cargo inferior a essa pessoa. Quer dizer, começa o problema. Por quê? Porque, sistemicamente, quem está entrando, ele, vamos dizer, quem já está dentro da empresa, ela tem a regra da precedência. Quer dizer, quem chegou antes, contribuiu mais para a empresa, tem precedência sobre aquele que chegou depois. Certo. Então, você poderia falar assim, então ele é maior. Por exemplo, então quem entra depois é menor. Entre aspas. Porque existe dentro dos sistemas organizacionais que é um pouco diferente do relação ao familiar. No familiar, o que acontece? Aquele que vem antes tem precedência sobre aquele que vem depois. E ponto. Ele é maior e acabou. É engessado. Não tem... Pai e mãe se garantem dos filhos e não tem jeito. Exato. O irmão mais novo, mais velho, chegou antes, ele tem precedência sobre o mais novo e assim... Sim. Acabou. Realmente. Não há variação nesse processo. Já na empresa, não. O que foi identificado desde o começo? Que o cargo,
hierarquicamente superior, ele precede a própria precedência. Ele é maior do que aqueles que vieram depois. Que vieram antes, desculpe. tá. Dos que vieram antes. Então, isso já está. Beleza. E a competência? Quer dizer, quem é mais competente também está acima daqueles que estão menos competentes. E isso deve ser obedecido. Então, o trabalho da visão sistêmica é auxiliar a percepção disso e com o empresário, eles possam fazer esse processo de organizacional dentro da empresa na medida do possível? Então, a primeira coisa, e aí é uma coisa que eu bato bastante em cima, que é a atitude sistêmica. O que é um pouquinho diferente da atitude sistêmica? É você entender como o sistema funciona e agir, pensar, falar da forma que não vá criar conflito, ou o menos possível de conflito. Então, por exemplo, aí você poderia perguntar assim, como um gerente entra numa empresa que já tem pessoas que já estão há mais tempo, mas estão num cargo hierarquicamente inferior? Certo. Quer dizer, ele vai mandar uma equipe, que essa equipe já está lá há mais tempo, né? Já está lá há 10 anos, e ele entrou agora. Como é que ele vai fazer isso? Primeiro, ele tem que ter a consciência de que o cargo dele dá essa autoridade, ela dá sistemicamente esse nível maior para ele. Segundo, mas isso não impede e não desobriga ele de reconhecer isso nos colaboradores dele, nos liderados dele. E isso tem que ser reconhecido constantemente. Então, o que eu aconselho sempre quando um líder vai entrar numa equipe? A primeira coisa, você tem que honrar aqueles que já estão antes. Reconhecer o que eles contribuíram nesse tempo todo. Reconhecer que, nesse ponto, eles estão acima de mim. Porém, a nível de competência, conhecimento e cargo, eu estou acima de vocês. Vocês precisam honrar também esse nível meu. Então, seria uma postura interna, né? Interna, daquele exatamente. Que está com um cargo superior e tem ali pessoas que já estão muito mais tempo dentro da empresa. Eu vivi Exato. algumas experiências, sim, com algumas constelações, e realmente depois a pessoa teve bastante sucesso, que estava Perfeito. tendo dificuldade em relação a esse cargo que ela começou a ocupar. Perfeito. E teve realmente mudança significativa. Sem Estava tão sério que até o superior dela estava pensando em demiti-la pelas conversas, né? Realmente, como que algumas questões nossas posturas fazem a diferença. Perfeito. Então, por isso que dá para trabalhar com a constelação empresarial, porque são questões que se parecem um pouco com a visão sistêmica, de uma forma geral, da constelação. Sistêmica, sistema. O sistema, ele é o quê? Uma família. Então, um núcleo de várias famílias unidos vão formando uma cidade, né? Perfeito. São os sistemas. E o sistema empresarial tem as suas regras diferentes, mas tem a sua força aí também, né? Eu sempre faço nos workshops, palestras e cursos que eu dou, eu sempre faço uma pergunta, né? O que é um sistema? Aí as pessoas ficam, né? O que é um sistema? É importante falar e entender um pouco mais sobre isso. Nós fazemos parte dos sistemas, né? Exato. Só que as pessoas normalmente não sabem o que é um sistema, que é outra coisa que tem que ser orientada dentro das empresas. O que é um sistema? Então, diga para nós, o que é um sistema dentro de uma empresa? Um sistema é um conjunto, vamos dizer de parte científica, né? É um conjunto de elementos que, juntos, unidos, formam um todo, são interdependentes. Quer dizer, eles dependem um do outro. Eu dou muito o aspecto do que é o corpo humano, né? Eu falo assim, bom, o que é um corpo humano? O corpo humano é um sistema. Cada órgão faz parte de um sistema. De um sistema, de um outro sistema. Quer dizer, nós temos o sistema respiratório, temos o sistema, né, circulatório, cardíaco e etc. Ótimo. Só que todos esses órgãos, todos esses elementos, eles não vivem independente. Todos eles dependem um de outro. Todos eles precisam estar em harmonia, um trocando com o outro, para que o todo
possa possa andar. existir, possa sobreviver. Você está entendendo? Tudo lidar com o quê? Sobrevivência. Empresa é a mesma coisa. A empresa tem que sobreviver e tem que crescer. Isso me Porque é um traz sistema. que legal. E isso me traz até uma ideia de engrenagem, né? Uma vai funcionando do seu jeito e vai levando a outra para que o todo possa funcionar. Exato. Que legal. E a parte de cada um, ela é importantíssima, mas o todo sempre será mais do que a soma das partes. Isso está na ciência, inclusive. Isso está a ciência diz exatamente. isso. Que o todo é maior do que a soma das partes. Quer dizer, existe algo mais. A gente costuma dizer que nas empresas existe uma alma. Uma alma, a gente chama a alma da empresa ou a alma do negócio. O que eu costumo dizer que é a alma do negócio é justamente esse sistema, esse algo mais que todos têm que reconhecer que é maior do que nós. Isso também vai estar ligado com o propósito da empresa, né? Essa alma, qual o objetivo, por qual razão ela existe. Então, participei de constelações dentro da Hellinger, em que o constelador ele nos relata que uma pessoa tinha vários problemas de saúde, de pulmões, e os seus antepassados eles tinham uma empresa de fábrica de cigarros. Perfeito. Que eles tinham, claro, como lucro a venda da fábrica, a venda dos cigarros. A empresa sobreviveu durante um tempo X, ela faliu e alguns dos seus descendentes começaram a ter problemas sérios de respiração. Sim. Que é essa alma, entre aspas, tinha como objetivo só o lucro, não se pensava no bem-estar como um todo da sociedade. E a gente percebe, de certa forma, que quando uma empresa ela tem um objetivo maior, né, de trazer algo a mais para as pessoas, então tem um resultado diferenciado. Faz sentido isso? O que você podia complementar? Sim, o próprio Bert Hellinger, ele dizia que existem duas formas, né, de você servir a vida e servir a morte. Sim. Né? Então, ele dizia, sempre quando uma empresa, uma organização, ou mesmo até o próprio indivíduo, isso mesmo. ele está colaborando para alguma coisa que ele traz prejuízo aos outros, ou a uma comunidade, ele está servindo à morte. Então, há uma certa risco, né, de nós estarmos servindo à morte e nós colhermos o resultado do que é a morte, entendeu? Então, ele sempre diz assim, preste atenção a que o seu propósito está servindo. Ele está servindo a vida? Ele está servindo a algo maior? Ou ele está servindo à morte? Aí ele diz assim, mas isso não pode existir? Não pode existir, porque o sistema e a vida se autorregulam. Se autorregulam. Mas o grande problema é, qual é a consequência? O que você espera daquilo? Entendeu? Que é uma coisa que nós falamos muito ao profissional. O que você espera, né, de resultado da sua vida profissional? E muitas pessoas não sabem isso. Quer dizer, não tem um propósito. E falando nisso, dentro do nosso workshop que nós vamos ter nos dias 23 e 24 de setembro, juntando com o módulo do nosso treinamento, que está voltado para essas questões também, vamos falar um pouco mais exatamente sobre essa questão de propósitos. O que seria, então, para você o propósito de vida de alguém? Ou seja, como é que esse workshop pode auxiliar alguém participando para ela olhar para essa questão de propósito, para a sua vida pessoal, enfim? Então, o que a gente costuma dizer é que o propósito que uma pessoa tem, ela tende a ser maior do que a si mesmo. Quando você tem algo que é maior do que você mesmo, o que acontece? Você consegue uma força na qual você não sabia que era capaz de ter. Por quê? Porque essa força vem de algo maior. Então, o que acontece na maioria das vezes? É que a maioria das vezes o profissional não está trabalhando com um propósito maior. E aí ele experimenta uma série de sensações
ruins, há de convir a quantidade do crescimento de depressão, síndrome do pânico e etc. e tal, né? E tudo isso, o que nós buscamos dentro do workshop é fazer, muitas vezes, que ele descubra o seu verdadeiro propósito, que está dentro dele, na realidade, não está fora. Muita gente pensa que o propósito está fora. Não, o propósito está dentro do profissional, está dentro da pessoa. Exatamente. Não são só realização de coisas. Vou fazer medicina externas, sem e dúvida. tal, né? Exato. Só o status daquilo que eu vou colher enquanto profissional. Muito pelo contrário. Exato. Nosso sucesso ele é apenas uma consequência da nossa dedicação e também dessa conexão com um propósito algo maior. Você sabe que isso me lembrou um pouco de como eu comecei nessa área terapêutica? Você estava falando e isso começou a passar o filme aqui na minha tela mental. Que bom. Das minhas histórias, né? Que eu me recordo que quando eu iniciei lá, eu não tinha propósito de ser terapeuta. Perfeito. Em nenhum momento. Eu comecei participando, vivenciando meditações, também fazendo um curso de massagem ayurvédica de 21 dias com meditações também. Perfeito. Então, foram 90 dias de meditação, 6 da manhã, 6 da tarde, fazendo esse processo e depois vivenciando outras coisas. Porque eu tinha no propósito de autocura. Sim. Naquele momento Perfeito. era só isso. E as pessoas começaram a pedir e eu comecei a fazer o trabalho. E, na sequência, eu tive a oportunidade de conhecer o Reiki. Perfeito. Que também fui puxada para essa vivência. E, a partir disso, sempre é como se algo maior me puxasse. Porque tinha um momento, gente, eu não tinha grana para fazer certas coisas, mas as coisas aconteciam para que eu pudesse fazer. E aí eu fui, né? como se a força me levasse e eu fui vivenciando. E, com isso, experimentei espaços internos muito legais. Perfeito. De paz, enfim, tinha tantos problemas, mas eu vivia num espaço maior interno. E depois de muitos anos, quando eu fiz a biologia, Certo. eu falei, eu vou dedicar às questões mais biológicas e vou deixar de ser terapeuta. Perfeito. Mas nesse momento, o meu propósito era apenas profissional e não algo maior. Perfeito. E o universo, de certa forma, com as coisas que eu experimentei, me trouxe de novo para essa vivência terapêutica. Por quê? Porque, como terapeuta, dentro de mim, eu estou mais conectada com esse algo maior. Conectado com o meu propósito. Então, é assim que, às vezes, as coisas podem acontecer. Nada tão engessado, né, gente? É um processo na nossa vida. A nossa vida é um processo de desenvolvimento. E as empresas também vão na mesma forma. Por exemplo, há muitas empresas que estão sem propósito. A empresa também tem que ter um propósito. E, normalmente, que as pessoas entram e abrem uma empresa é para ganhar dinheiro. E tem que ganhar dinheiro, claro. O dinheiro claro. é muito importante. O dinheiro tem uma energia muito poderosa. Mas o que nós queremos entender é o seguinte. O que nós podemos fazer para levar as pessoas àquele nosso propósito? E isso pode barrar numa série de questões. Uma delas, principalmente, são as nossas relações com o nosso sistema familiar, que nós levamos para dentro das empresas. Isso é muito comum. Não sei se já algum, né, dos que já passaram por essa experiência de, por exemplo, liderar uma equipe. Certo? Quem é líder de uma equipe vive muitos problemas dos seus liderados com relação ao que a gente chama de posicionamento sistêmico. Se a pessoa, por exemplo, entra numa liderança e fala assim, rapaz, as pessoas aqui não querem obedecer às diretrizes da empresa. As pessoas não me respeitam. As pessoas, eu digo umas coisas, elas tendem a ir contra aquilo que eu estou dizendo, aquilo que eu estou mandando, aquilo que eu estou direcionando à empresa. Isso é muito comum. E isso está relacionado ao quê? Isso está relacionado à pessoa não conseguir se manter no seu posicionamento sistêmico, no seu lugar sistêmico, né? Como eu falou, né? Nas constelações familiares, sistêmica. Né? Nas constelações familiares, um dos grandes problemas, né, Marias, que você trabalha intensamente nessa área. Qual é? Por exemplo, o filho, por exemplo, não conseguir se manter no lugar de filho.
né? Fica no lugar do papai, Isso, fica no lugar da da mamãe, carregando exatamente. todo esse peso nas costas. Exatamente. Ele se acredita maior, porque às vezes o pai passou por algum problema ou algum tipo de questão em que trouxe para ele, né, essa visão equivocada, né? E de às que vezes ele o é pai maior. faliu também. Outra coisa que também. Aí ele vai achar que o pai é um fraco, nananã. Então, o que tem um fenômeno muito comum dentro das empresas. O que acontece? O liderado olha para o líder e ele não vê o líder. Quem ele vê? Ele vê papai ou vê mamãe. Ele não está sabendo disso. E o pior é que isso não é consciente, né, gente? Isso é inconsciente. Com certeza. Se fosse consciente, estava bom. Fosse uma maravilha. Você poderia chegar lá, né? E fazer um trabalho analítico e você chegar a essa conclusão. Mas não é bem assim. E vai falar também, né? Exato. Você, como consultor, chegar na empresa, detectou todo esse processo e vai falar, olha, o seu liderado está te vendo como pai ou como mãe, nananã. Vamos fazer uma constelação. Não pode. Exatamente. Aí é um pouco mais delicado. Nós não fazemos isso dentro de organização. Não se faz isso, eu entendo realmente. Absolutamente. Então, o que se pode fazer é trazer um pouco mais de consciência para as pessoas e, quem sabe, convidá-las a estar conosco, né, nos workshops para que a pessoa possa entender um pouco mais como isso funciona. Gente, então é interessante você entender que a constelação, mesmo voltada à organizacional ou familiar, não tem nada a ver, de novo, acho que falei mais 40 vezes isso, não tem nada a ver com processos religiosos nenhum. Algumas pessoas acham que isso tem a ver por conta da parte fenomenológica, dos representantes, das constelações e tal. Mas isso está apenas relacionado com a questão do sentir. Como uma pessoa pode sentir as sensações que a outra pessoa, né, dentro de uma constelação em grupo, por exemplo, né? Mas vamos lá. Você, às vezes, já não sentiu uma sensação quando você conhece alguém? Quando você se apaixonou, não abriu o coração, não ampliou? Você não sentiu uma coisa muito legal? E quando você também conheceu alguém e o santo não bateu, o pessoal brinca, né? São sensações. Então, apenas deste processo. E dentro da visão sistêmica da constelação, nós podemos utilizar para soluções também no âmbito empresarial. Pode ser feito vários tipos de constelações, sempre fora da empresa, não é isso, Rogério? Tem a constelação estrutural. Sim. E tem a constelação sistêmica fenomenológica, que são 2 tipos de constelações diferentes. Então, você pode optar por fazer qualquer uma delas para que você encontre soluções, né? Eu tenho uma frase do meu professor que eu sempre mantenho, né? Ele diz assim, o ideal é quando você chegar a um ponto que não precisa fazer a constelação. Isso é o ideal. Você está entendendo? Então, assim, o que nós fazemos? Tem uma coisa que nós chamamos de consultoria sistêmica. A consultoria sistêmica, normalmente, que é o que a gente, na realidade, mais faz, é quando nós estamos no processo da consultoria e nós colocamos o processo sistêmico dentro desse processo de consultoria. Porque todo mundo está focado no aspecto técnico. Eu estou com problema com a minha equipe, então nós temos que treinar a nossa equipe. Eu falei, ótimo, certo. Mas quantos treinamentos você já deu à sua equipe? Eu já dei 300 treinamentos à sua equipe. E aí? Não resolveu nada. Aí a gente fala assim, então vamos ver o que está por trás disso. O que até o Cecílio gostava muito de dizer, ele dizia assim, fazer o cliente ver aquilo que ele já sabe, mas que ele não sabe que sabe. Na realidade, tudo está se passando dentro dele. Ele apenas, com a falta de conhecimento, ele não consegue acessar esse conhecimento. Quando a gente faz a constelação, ou quando uma constelação individual... Ou quando a pessoa ela participa dos eventos sistêmicos, etc. Vem participar das constelações organizacionais, né? Isso a gente tem visto bastante isso, né? Ele vai ver o espelhar daquilo que está dentro dele. Quer dizer, o campo que nós fazemos, né? Nós abrimos um campo
que eu gosto mais de falar, um campo de observação para o empresário, para o profissional ver aquilo que está se passando no sistema dele, ou no sistema da qual ele faz parte, para que ele possa enxergar aquilo que está por trás, aquilo que está oculto. Eu acho que uma frase muito legal do Bert, que ele diz assim, é jogar luz sobre. Porque ele não tinha luz. Eu lancei luz sobre e agora eu estou enxergando. E é assim, gente, é impressionante, porque é como se fosse um insight, é como se você fosse acordar e falar assim, olha, mas isso realmente estava acontecendo, eu estou vendo, só que eu não estava enxergando. Como vamos falando assim, essa questão do colaborador, do liderado, que começa a confundir. Ele começa a fazer uma coisa que a gente chama de sobreposição. Ele começa a colocar o pai sobre o líder e ele começa a confundir. Ele começa a agir com o líder como se estivesse agindo com o pai, que normalmente já está produzindo algo que já está acontecendo na família dele. Aí, sim, o que o líder pode fazer? Então, vamos lá, para você que é líder, né? O que você pode fazer? Primeiro, você tem que observar quando o seu colaborador reage ao que você faz. Você vai observar até mesmo na forma com que ele olha, na forma com que ele mexe a cabeça, na hora como ele fala. Se você estiver conectado, se você estiver com atenção, observando, de fato, ligado a ele, você vai sentir a emoção dele. Faça isso. Olhe para ele. Agora, tire todo aquele pensamento que você começa a fazer julgamento sobre ele. Tira o julgamento. Acaba, tira o julgamento. E fala assim, agora eu sou seu, vou observar você. Você vai sentir o comportamento infantil. Ele ali agora, ele já não é mais o líder. Desculpa, o liderado. Agora ele é uma criança. E você está vendo que ele está olhando para você com olhos infantis. O que você pode fazer é projetar dentro de você, mudar sua atitude, você está entendendo? E dizer a ele internamente, sem falar nada. Ó, isso é uma dica, gente. Sem falar nada. Você só vai falar internamente, ligado a ele. Vai falar, olha, você é meu liderado. Eu sou seu líder. Quem você está vendo aqui? E espera e sente. Deixa ele falando. Nesse momento, você só está olhando para ele. Depois você fala novamente. Eu sou seu líder. Você é meu liderado. Eu não sou seu pai. Tudo mentalmente, né, pessoal? Tudo mentalmente. Isso internamente você está tendo aquele pensamento enquanto está emitindo para ele. E você vai ver que você, dentro do seu coração, você vai começar a mudar aquela sensação que você tem com ele, porque a sensação que o líder tem é de raiva, que aquele liderado não está me agredindo, está se revoltando contra mim, ele é um sei lá o quê, você está entendendo? Não, tire essa forma, que você vai ver que vai mudar, né? O Bert falava sobre a questão do amor, né? O amor é isso, o amor é atitude. Não é muito simples, entendeu? Mas é possível. Mas é. Uma coisa que eu nunca esqueci do que falou, amor não é uma questão de somente sentimento, é uma questão de atitude. Você pode amar uma pessoa que não gosta de você ou que está reagindo contra você, mas é uma atitude interna. Jogue isso sobre a pessoa, coloque, ó, eu estou aqui, eu te reconheço, eu reconheço que você é um bom colaborador, que você colabora comigo, que você é bom, mas eu não sou seu pai. Seu pai é aquele outro, é o seu pai. Isso é um exercício sistêmico que nós fazemos internamente, principalmente porque uma coisa vai tirar do teu coração aquela sensação desagradável de revolta contra o teu colaborador. O que já é uma grande coisa. E faça o teste, leve mais um tempo e observe como vai ser as reações deles nas próximas vezes. Gente, isso não é invenção minha, isso é de muitos consteladores, de muitos casos, desde que Bert começou a fazer as constelações organizacionais, e vejam a mudança que há.
Então, quer dizer, mesmo sem uma constelação, você já pode começar a fazer essa constelação interna de você. Isso mesmo. E se você ainda sente que é necessário um apoio para isso, tem um trabalho do Rogério, tem um trabalho do Instituto que nós fazemos. Sem dúvida. Essas constelações individuais ou então com o representante, que Perfeito. você pode ver no representante a reação que seria dessa pessoa à medida que trabalharíamos com essas frases sistêmicas, com esse novo olhar, sobre essa nova postura com este colaborador. Então, e tudo isso e muito mais nós vamos trabalhar Perfeito. dentro do workshop, dentro do nosso módulo, dia 23 e 24 de setembro, com várias dicas de formas como que você pode atuar, trabalhar e desenvolver o seu trabalho de liderança dentro da empresa e também para que você possa olhar para si mesmo, você enquanto autônomo, para as suas questões pessoais, seu propósito de vida, o seu movimento de como que você está olhando para o seu trabalho, como que você se relaciona com suas questões financeiras, em relação ao sucesso. Tudo isso nós vamos poder olhar, trabalhar, direcionar, para que você possa ampliar os seus horizontes, perceber aquilo que sua alma sabe, mas você não sabe que sabe. Não é isso que o Rogério falou agora. Está lá tudo oculto, né? Olhar para essas questões ocultas e trazer à tona para que você possa se encontrar um pouco mais. É um processo que nos amplia, nos leva a nós mesmos, vai te levar para uma conexão maior com você mesmo. Não é isso, Rogério? Perfeito. E aí também vai te levar a uma coisa que nós chamamos de sucesso, né? Mas sucesso, o que é sucesso, né? Esse é o problema, né? As pessoas hoje, inclusive no mundo profissional, está ligado muito ao sucesso a questão financeira. E é verdade, tem tudo a ver com mas não é só isso, né? Até a questão financeira é um problema, né? Por exemplo, nós temos uma relação média com a questão do dinheiro muito séria. Há uma dificuldade da gente lidar, por exemplo, no Brasil, com a questão financeira, com a questão do dinheiro. Lidar com a própria questão do sucesso, aceitar esse sucesso, aceitar de fato que tem esse dinheiro, que você conquistou isso, que existe, às vezes, uma culpa inconsciente, né, dentro do nosso coração, por conta de que pai, mãe, às vezes avós, dos dois lados, não tiveram sucesso financeiro. E aí existe um movimento inconsciente de como assim eu vou ter tudo isso, ficar bem e leve e sendo tão diferente das pessoas do nosso sistema familiar. Isso leva um pouco a essa questão do pertencimento de umas leis sistêmicas, né? Se a pessoa ela tem essa culpa interna, inconsciente, por conta do pertencimento. Exato. Por lealdade, né? Fazer igual, repetir as questões do passado. É muito comum, por exemplo, empresários, por exemplo, que trabalham, crescem, vão se desenvolvendo, a empresa vai crescendo e chega num determinado momento, a empresa começa a decair. Do nada. É muito normal. E por exemplo, eu já fiz consultoria em empresas onde a pessoa quebrou 3, 4 vezes. Sendo que nas 3, 4 vezes ela chegou a um nível alto de performance e de resultado financeiro, e depois por uma série de erros, bobos erros, né? A pessoa fica meio cega em relação a isso. Perderam tudo e tiveram que começar tudo de novo. E tinha uma resiliência imensa para começar de novo. Você entendeu, cara? Invejável, inclusive. Só que quando chegava a manter aquilo que conquistaram, não conseguiam manter. Elas mesmas faziam alguma coisa que levava à queda. Então, assim, uma das coisas mais comuns nisso é exatamente o que você está colocando. Eu estou, vamos dizer assim, seguindo os meus antepassados no mesmo histórico. Já fizemos várias constelações e a gente identifica que pais, avós e etc. tiveram grandes derrocadas na vida financeira, passaram por grandes dificuldades. E nós temos um princípio, né, que é o famoso eu sigo você, né, que os filhos têm a tendência de seguir o destino dos pais. Você está entendendo? Honrar o destino deles. Exatamente. É uma lealdade sistêmica. Lealdade sistêmica invisível. Exato.
A pessoa não é porque ela quer fazer isso. Não é porque ela, Sim. logicamente, ela faz para quebrar. Porém, na alma dela, ela sente essa necessidade de seguir os seus antepassados e honrar os seus antepassados vivendo como eles. Pertencendo Exato. ao sistema, sendo igual. O que não tem nada a ver, né, gente? Não é que você precise fazer isso, é o contrário, né? É sempre seus pais e seus antepassados viveram, lutaram e se desenvolveram para que você tivesse mais sucesso, para que você crescesse. Você está entendendo? Porém, lá intimamente, lá dentro. E isso, gente, assim, vai ficar muito mais claro quando vocês forem, fizerem, participarem do workshop, participarem do treinamento sistêmico. Porque a gente não dá só a teoria. Você vai lá e passa pela prática, você passa pela constelação, você vê, você lança a luz sobre isso que está oculto e você começa a ver que uma série de coisas que você fazia que estava bloqueando o seu futuro, você vê que, na realidade, não é nada externo, que a gente começa a culpar tudo, né? A gente começa a culpar os outros, a mãe, todo mundo, mas não é culpa de ninguém, nem a sua. É apenas um desequilíbrio sistêmico que você está fazendo, baseado no pertencimento. Eu tenho que seguir, eu tenho que ser como para pertencer. E lá tem uma série de atividades que nós fazemos, tanto na consultoria sistêmica organizacional e profissional, como na familiar, que nós fazemos para que isso seja resolvido, para que a gente seja lançado e a gente se liberte deste princípio, não o princípio, que o princípio não está errado, apenas é a forma que nós temos de pertencer se liberar dessas lealdades invisíveis e podendo fazer diferente. Então, o que é o adulto, né? É a pessoa que consegue segurar, que nós brincamos muito nos módulos, isso. A pessoa ela dá conta, ela segura, ela sustenta essa questão de fazer diferente e ficar em paz, sem a culpa. Então, ter uma diferença de sucesso financeiro e etc. e tal, e aguentar isso, aguentar, não precisar conectar com a sua criança interna que quer ser igual ali os antepassados. Entende? Então, isso é o processo de desenvolvimento. E, às vezes, para você aguentar esse processo, né, o seu próprio sucesso, você precisa passar por alguns movimentos sistêmicos para fazer essas liberações. E como que isso acontece? Através de exercícios direcionados. Nós chamamos de exercícios sistêmicos que você experimenta durante o curso para que você possa, então, entender e encontrar essa força interna, né, para poder fazer diferente. Que está lá, né? Que está lá dentro de você. Né? Vamos dizer, a sua força, tudo aquilo que você tem de riqueza está dentro de você. E foi herdado de seus antepassados. Eles sem julgamento, né? Que é outra questão. Né? Nesse momento, a gente está falando desse processo de conseguir se fazer diferente na boa, tranquilamente. Sem julgar ninguém que chegou antes, né, da gente. Exatamente. Né? Todos eles contribuíram para que nós chegássemos até aqui. Lembrando isso que o Rogério falou, lembrando que é por conta de olhar-se, fazer essas liberações, então, vamos lá, a culpa é dos antepassados, a responsabilidade é deles. Não, gente, não tem isso. Não, quem tem essa ideia é porque não está entendendo o todo da coisa. Está tudo certo, porque às vezes tem tantas informações, né? Não é responsabilizar os antepassados. Nós é que seguimos a forma como que eles fazem e sentimos uma certa culpa por fazer diferente. Exatamente. Então, é outro olhar. Não é olhar e responsabilizar quem chegou antes. Exato. Não. Isso que, na verdade, às vezes fazemos inconscientemente. Sim, e nos pesa, e nos traz dor, e nos faz, às vezes, ficar patinando aí, né? É o tempo todo. E nós levamos, né? O grande, assim, complicador do sistema organizacional, qual é? É que são várias pessoas, cada um trazendo seus sistemas para dentro de um outro sistema, que é um sistema maior. Então, quer dizer, cada pessoa que faz parte de uma empresa ou de um negócio, seja você, inclusive, você é um profissional liberal, você presta serviço para alguma empresa, para alguém, você começa a fazer parte desse sistema.
Mas eu não sou empregado. Mas você presta serviço para essa empresa? Presta. Então, você começou a fazer parte, pelo menos no tempo que você estiver fazendo, Isso eu ia falar. você faz parte. Você tem que respeitar as ordens, respeitar quem já está lá, você está entendendo? Honrar aonde você está trabalhando e para quem você está trabalhando. Então, o que mais acontece dentro das empresas é você levar essa questão familiar. Por exemplo, eu julgo os meus antepassados, eu começo a julgar as pessoas que estão dentro da empresa, a direção da empresa e etc. E eu estou prestando serviço para ela, imagina, né? E eu estou julgando o tempo todo. Né? Você está entendendo? Exato. Então, o que acontece? O sistema não aceita isso. Entendeu? Isso é um desrespeito sistêmico. A gente costuma dizer assim, é como se você ir contra o sistema, nesse sentido, é como se o sistema tivesse um sistema de proteção. Quer dizer, você está ali, faz parte daquele sistema, porém você não está querendo seguir o sistema. Não está querendo seguir essas ordens. Não está respeitando. Você vai ser jogado para fora. Você vai ser eliminado. Você vai ser expulso. Por quê? Porque aquele sistema você não é igual ao sistema familiar, onde que você nasce, você morre, você vai pertencer para ele para sempre. Não é assim. Isso é voluntário. Eu me voluntariei, eu quis entrar e você pode sair também. Então, você tem que ainda respeitar aquilo onde você está, porque você entrou porque você quis. Sim. Isso é outro problema que existe o tempo todo. Assumir, né? Assumir totalmente a sua responsabilidade e o seu lugar, que é o negócio. Tá no lugar que é o seu lugar. Isso é ser adulto, né? Exatamente. Assumir a sua postura, assumir o seu lugar e também as suas decisões, sua parte da responsabilidade. E aí, o que, na verdade, é o que nos liberta, né? Perfeito. Assumir a nossa parte da responsabilidade. Perfeito. Porque quando nós queremos só responsabilizar o outro, seja do que for, nós acabamos perdendo muita força interna. Perfeito. Porque eu sempre digo nos exemplos assim, eu só posso tirar esse copo daqui para pôr lá tocando. Sem dúvida. É um exemplo bem simples para dizer, eu só posso mudar alguma coisa que está dentro de mim. Tocar Perfeito. com a minha consciência. Sem dúvida. Tocar com a minha autopercepção, da minha autorresponsabilidade sobre uma parte, sobre uma questão. E aí, isso eu posso mover. Exatamente. E aí eu posso fazer Assim algo mesmo. com isso. Posso mover Exatamente. isso, mover algo dentro de mim e fazendo com que eu mesmo me libere. Gente, isso é muito libertador. Então, pensa um pouco sobre isso, vai te ajudar. É uma mudança interna, né? É o que a gente diz assim, como tudo é um sistema, e todos nós estamos interconectados, eu não preciso mudar ninguém. Isso é a primeira coisa. Tem uma frase que o Bert dizia, que eu acho assim, que é libertadora, que isso também me ajudou muito a me libertar. É uma frase assim, as pessoas são o que elas podem ser, e eu sou aquilo que eu posso ser. E a partir disso? É algo libertador, porque, primeiro, que é um processo de aceitação enorme, né? Você aceitar a pessoa como ela é. Por quê? Porque você exatamente não pode fazer absolutamente nada sobre isso. E você também aceitar a si mesmo como você é. Isso não quer dizer que você não possa mudar. A partir da hora que você está ouvindo isso aqui, você pode, daqui para frente, você pode mudar. Sim. Pode alguma coisa tocar na sua alma e você começar a se transformar. Mas, nesse momento, eu sou o que eu posso ser. Sim. E eu aceitar isso é libertador. Exato. E aceitar das pessoas também. Não é que eu vou concordar, não é que eu vou gostar, não é nada disso. Mas eu entendo que ela é o que ela pode ser. É isso que pode. Isso é libertador, principalmente quando você faz isso dentro da empresa. Quando você faz isso com as pessoas que você convive, com o seu líder, com a empresa, e tudo está do jeito que tinha de estar mesmo. É isso aqui. Daqui para frente, eu posso me posicionar diferente em relação ao meu líder, em relação à minha empresa, em relação aos meus colegas.
eu posso me colocar no meu lugar, e o fato de eu estar no meu lugar, eu estar equilibrado, eu vou atingir a todos que estão próximos de mim e que fazem parte daquele sistema, porque todos estão ligados a mim. Então, isso é importantíssimo para se libertar. parece algo assim do tipo, ai, meu Deus, daqui a pouco eu vou virar um santo, né? Não, Eu sei, uma vez eu absolutamente. havia conversado com umas pessoas sobre isso e elas trouxeram exatamente essa frase. Ah, agora eu vou virar um santo, vou fazer, né? Não é isso, gente. Essa amplitude de percepção é muito libertadora. Observa isso e tenta fazer um pouquinho que for possível. Sim. Né? Sabe que eu estava pensando aqui, você trazendo essas informações, me recordei de uma fala, assim, muitas vezes, quando você entra para um novo trabalho, para um novo emprego, nova empresa, ou então questões próprias da sua vida, que você já teve uma experiência, que ela foi marcante para você, que não foi lá muito agradável, qual é a nossa tendência natural? É repetir ou ficar com aquela impressão interna daquilo. Perfeito. E quando você, então, vai procurar um novo emprego ou qualquer viver outra história parecida, você vai levando aquela impressão com medo de que aquilo vai se repetir na sua vida. Não é assim com os relacionamentos? Sim. De repente, você teve uma experiência não muito agradável com alguém que você estava namorando, e aí você começa a conhecer alguém e já fica com aquela sensação, como se estivesse armado, parece que aquilo vai se repetir. É uma impressão, quase como um Sim. mini trauma, né, interno que nós tivemos. É como um imprint. O que é como um print? Né? Se eu pegar um carimbo e bater aqui, ele vai ficar Exatamente. marcado. Todas as experiências que nós temos são os imprints. São o quê? São memórias químicas que ficam dentro de nós, né? Perfeito. Perfeito. E essas memórias memórias a gente vai levando à frente. Então, o que seria só o fato de você tomar consciência disso, né, Rogério? Já é uma libertação. Já é uma libertação. Você pode perguntar para si, mas espera aí, será que naquela empresa ou neste relacionamento vai ser igual? E você tira essa impressão, né, de dentro de ti e vive melhor. Eu acho que é o seguinte, na realidade, todos nós temos que entender que nós somos condicionados. Que grande parte daquilo que a gente faz é inconsciente. Bert mesmo já dizia isso, que ele dizia assim, o livre-arbítrio é a coisa mais relativa que existe. Né? Porque você acha que está tendo um livre-arbítrio, você acha que está fazendo a coisa com liberdade, mas, na realidade, você está sendo condicionado por uma série de coisas. Negócio, experiência pregressa. Eu tive várias experiências ruins, por exemplo, com um líder, e eu digo assim, todo líder é um torturador. Aí, realmente, o que vai acontecer é que você vai se ligar a essa imagem. Você vai buscar automaticamente essa imagem. Porque você vai ver um torturador em todo líder. E como você busca essa imagem? É como se você tivesse na sua tela mental, inconsciente, uma projeção. Sabe aqueles projeção do cinema? Uma imagem, né? O projetor lá atrás, ele projeta na tela. É como se a tela é a vida, um palco da vida. E aí você projeta aquilo inconsciente. Todo patrão, chefe, é torturador, vamos dizer assim, empresário. Aí você vai encontrar o quê? Exatamente esse tipo de pessoa na sua vida. Porque isso está fomentado com o quê? Com as impressões que nós falamos antes, os imprints. Exatamente. E é isso que você vai atrair para você. A tal da lei, né? Da atração, que o pessoal tanto fala por aí. Mas é mais ou menos assim que funciona. Eu gosto de chamar que é a lei da projeção. Né? É, a lei da projeção, exatamente. Eu fico projetando em tudo que eu faço aquilo. Por isso que assumir a autorresponsa faz a diferença. O que eu estou... Aí, qual a minha parte da responsabilidade? Perceber que existe uma dor, um medo e uma projeção inconsciente e atraindo aquilo. Nossa, cara, essa vale ouro, né, gente? Vamos lá. O que nós precisamos é exatamente esse estado de consciência, né? O que eu acho assim, que é a coisa mais profunda das constelações é fazer a gente ver isso, volto a dizer, né, essa figura de linguagem eu acho maravilhosa, né, lançar luz sobre, né? Quando eu vejo que eu estou sendo condicionado por uma série de coisas, eu jogar essa luz
sobre o que está acontecendo. Por que que isso sempre acontece dessa forma? Tomar consciência de. Exatamente. Então, quando nós fazemos uma constelação, abrimos o campo e etc., ele consegue ver essas dinâmicas fora de si, porque dentro de si já está acontecendo. Mas quando eu começo a ver fora de mim, olha, é algo que é libertador e é muito mais rápido, porque ela não está trabalhando somente com o lado analítico, sabe? Esse negócio de ficar racionalizando a coisa. Você vê, sente, percebe, entra em contato e você começa a fazer essa mudança meio que natural. É uma transformação natural que ocorre nesse caso. Exatamente. Por isso que eu acho que é mais eficiente e mais rápida. Tomada de consciência é tudo, né? Eu começo, e decisões. Exato. Eu começo a perceber em mim mesmo o que eu estou fazendo comigo. Você está entendendo? Os bloqueios, as autossabotagens, né? A repetição de padrão. Você começa a ver. Por isso que a importância da constelação e o que isso trouxe, tanto para as constelações familiares quanto nas relações empresariais. Isso foi assim, uma descoberta. Foi uma coisa assim maravilhosa que Bert nos trouxe, né? Eu acho que tem essa grande missão, que foi trazer essas relações à luz. Exatamente. E isso está crescendo no mundo inteiro, né? Eu acho que a importância disso que está sendo para, inclusive, colaborar para a mudança da humanidade, porque a mudança da humanidade ocorre como? Com a mudança individual, interna de cada pessoa. Dentro de cada um, né? Exatamente. Fazendo um movimento interno. E eu sempre digo para as pessoas assim, vamos começar com uma decisão. Perfeito. Uma decisão de olhar para si, decisão de cuidar de si e a decisão de investir em você. Você é o seu maior tesouro. Sempre repito isso. Perfeito. E por quê? Então, você poderia abrir espaço para que você possa experimentar algo novo. Estando conosco no nosso módulo workshop dia 23 e 24 agora de setembro, vivenciando essas experiências maravilhosas, que falamos várias questões lindas aqui para vocês, em que vocês possam experimentar isso. Rogério, diz para nós quais pessoas poderiam estar conosco nessa experiência. Bom, são todas as pessoas. Bom, empresários, claro, né, que seria ótimo, né, que nós tivéssemos profissionais das mais diversas áreas, que trabalham em organizações, mas também ao profissional liberal, ao profissional autônomo, porque todos eles fazem parte de um sistema, né? Esse sistema, que é o sistema que trabalha com as organizações e com o cliente, porque o cliente está, gente, só fazendo o cliente também faz parte da organização, tá? Para falar a verdade, é a peça mais importante dele. Ele faz parte da empresa, faz parte do sistema. Então, para todos aqueles que querem realmente crescer internamente e externamente, né, naquele princípio, né? O crescimento externo nasce de um verdadeiro crescimento interno. Sim. Você que está querendo atingir o sucesso e, inclusive, descobrir qual é o seu verdadeiro propósito para você ter mais energia, mais força para você atingir seus objetivos. Então, basicamente, é para todo profissional e todo empresário. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Se vocês quiserem, pode fazer contato conosco. Eu posso passar mais informações, conversar e te auxiliar em tudo que você tiver dúvidas. E agora... Agora foi. Podemos falar? Falar. Eu não sabia que horas...